Fala galera, aqui é o PV mais uma vez e hoje já comemorando aqui com o nosso primeiro membro do canal. E seja bem-vindo à classe aluno. Então vamos agora para esse manhwa que tá top de linha, galera. Vamos lá então? A história começa em uma sala de aula, sala terceiro ano. Alguém está falando que amanhã seria a avaliação do despertar e pergunta se estava nervoso e que não saberia qual tipo de talento iria despertar. Então vemos pela visão do nosso prota alguns alunos conversando e alguém chamando ele pedindo para acordar. Cara, acorda, não dorme não. Ele começa a despertar enquanto todos estão conversando e ele abre os olhos e se assusta se perguntando onde ele estava. Ele colocando a mão na cabeça, pois todas as informações estavam sendo baixadas. O planeta é chamado de Estrela Azul e na superfície não é muito diferente do planeta Terra, mas um evento cataclísmico há 100 anos atrás mudou completamente isso. Milhões de monstros atacaram, causando incontáveis vítimas. Felizmente, os humanos aqui nascem com únicos e inigualáveis talentos. Assim que você passa no teste de despertar e muda de função, você pode enfrentar os monstros. Então, o mundo inteiro está trabalhando duro para cultivar indivíduos despertados. E eles se tornam a elite do mundo. Então, caindo a ficha depois de ter instalado o pacote Deluxe, ele lembra que isso parecia com um jogo chamado Gênesis. Ele olhando para a mão dele, ele fala que mudou para o mundo onde ele jogava. Naquela época, eu derrotei todos os jogadores e estava a um passo de ser o maior jogador de todos os tempos. Então vemos seu avatar com o título, o Deus Supremo da Guerra, level 999. Por causa do tempo de recarga das habilidades e os limites de dano, eu não consegui lidar com a invocação constante dos servos do chefão final. Ele cai de joelhos perante o boss final e já cansado, respirava fundo. Os monstros menores avançaram para cima dele e assim vemos um punho batendo na mesa e falava: droga! Só mais um passo! Só mais um passo! Eu poderia ter alcançado o cume com um deus. Então voltamos para o presente, com um leve tapa nas costas e o assusta. Então vemos seu amigo Lee Hong perguntando se ele estava tendo tempo de sonhar acordado. Ele fica animado em ver seu amigo. Cara, não esperava que você teleportasse também. O amigo dele sem entender. Hã? Teleporte? Em um momento como esse, você ainda está no clima de diversão e jogos, cara? Ele cético, coloca a mão na cabeça e fala: ah, até os nerds estão em maus lençóis. Se até mesmo eles estão ansiosos, como deveria ficar? Então ele, observando com seu olhar torto, fica feliz de saber que tanto aqui quanto onde ele estava, as personalidades são idênticas e que os dois mundos não eram diferentes. Ele já chorando: estou tão nervoso, a avaliação de despertar de talento é uma oportunidade única. Se eu não conseguir passar amanhã, meu pai vai me matar. Prota já estava suando pela angústia de seu amigo. De volta ao jogo Gênesis, você só poderia desencadear o despertar do talento tocando com sucesso a pedra do despertar no reino dos novatos. Ele se aproxima do ouvido dele e pede ajuda para o Prota, perguntando se ele não poderia dar uma mão amiga, pois ele pode entrar em uma crise de vida ou de morte amanhã. Nosso Prota pede para ele ser claro no pedido dele: minhas demandas não são altas, eu só preciso despertar meu talento, e isso seria o suficiente para satisfazer o meu pai. Você sempre está entre o top 3 da sala, cheio de ideias. Não pode me dar uma mãozinha no último minuto? Ele, ouvindo isso, fica pensativo. Mas jogos são jogos, realidade é realidade. Mesmo que minha experiência em jogos e minhas habilidades estejam intactas, eu não tenho certeza de quanto esse mundo é conectado ao Gênesis. Eu tenho que verificar. Seu amigo pergunta se ele teria uma solução. Então ele se levanta, colocando a mão no ombro e pede para não se preocupar, pois ele iria até o reino secreto e tentaria arrumar uma estratégia. Então ele fica animado, dizendo que se ele conseguisse, ele iria pagar 1 ano de refeição grátis para o nosso prota. Então chegamos no campo de treinamento e a galerinha já estava toda reunida perto de um portal. Ele vai se aproximando perto do portal, enquanto algumas pessoas iam saindo conversando e outras falando que os monstros de elite eram muito fortes. Ele fica observando, dizendo que esse talvez era a entrada. Ele dá um leve sorriso, ansioso para ver como o mundo real e do jogo se fundem. Ele continua caminhando até chegar à saída do portal. A luz brilha em seu rosto. Quando ele percebe, seus olhos vislumbram a paisagem que ele chama de Vila dos Novatos e que era idêntica. Então, de repente, ele ouve o sistema. O sistema detectou o host, sistema de transformação de ligação em andamento, progresso de sincronização, 50%, 80%, 100%. Ele, sem entender, fala: que? Sistema de transformação? Sucesso! Sistema de transformação level 1. Pode transformar 2 habilidades ativas que se encaixam nas condições em uma nova habilidade passiva. O poder de uma habilidade passiva é influenciada pelos atributos do personagem.
Ele, ouvindo isso, fica meio assustado e ansioso. Isso pode transformar habilidades ativas em passivas? Se é mesmo idêntico ao Gênesis, então esse sistema é muito poderoso. No Gênesis, 99% das habilidades ativas e elas possuem tempo de recarga. É possível disparar infinitamente, é fácil revelar vulnerabilidade e ser contra-atacado em batalha, mas habilidades passivas estão permanentemente ativas sem tempo de recarga, apenas ativando sobre certas condições. Com o nível aumentando, a probabilidade de ativação também vai aumentar infinitamente, por isso que é tão raro. Ele cerra os punhos e fala: na vida anterior, não foi possível se tornar um deus por causa das restrições de tempo de recarga, mas dessa vez, com o sistema de transformação, talvez isso possa me ajudar a compensar o arrependimento. O sistema aparece na frente dele e fala: por favor, selecione a habilidade que deseja transformar. Então ele fica observando as opções, a qual estavam inativas ainda: gancho, onda de cortes, corte deslizantes e troca de armas. Então ele escolhe onda de cortes. Assim que ele escolhe, uma espada começa a materializar na sua mão, e o sistema fala: habilidade adquirida, onda de cortes nível 1, atingindo inimigos de frente com um poderoso corte, lançando uma onda que causa danos múltiplos em inimigos dentro de 3 metros. Transformação de passiva bem sucedida. Ele fica espantado pelo que estava acontecendo enquanto olhava a espada. Novamente o sistema fala: onda de cortes passiva, 30% de chance de lançar uma onda de cortes enquanto ataca. Depois de disparar, a onda de cortes se transforma em um ataque de energia de espada com dano bônus de 1.5 vezes dos atributos de força, e o usuário também se torna invencível por 0,2 segundos. Ele, animado, começa a sacudir a espada agilmente enquanto pensava que melhorou o método de ataque e adicionou valores de danos adicionais, um pequeno bônus agradável. Enquanto pensava, algo se aproxima com a corrente presa nos pés, e quando vemos, é um Minotauro, e o Prota fala que esse Minotauro é de level 3 e que é um dos mais desafiadores dos monstros do campo de treinamento. O Minotauro vem para cima do nosso Prota em alta velocidade, e quando ele nota, ele já estava em cima. Ele fica sério, dizendo que era uma boa oportunidade para praticar combate real. Ele lança um ataque saindo um corte roxo escuro, fazendo o Minotauro sair voando, e logo explode. Ele, observando a explosão, espera o Minotauro levantar, e ele se levanta com mais fúria ainda, e sem nenhum arranhão. Ele acelera pulando por cima, e ele, notando, começa a desviar de todos os ataques. Mas mesmo que ele esteja desviando, ele pensava que isso era ruim, pois ele ainda era level 1. O machado vem até a cabeça dele e não teve tempo de desviar. Então ele ergue a espada tentando segurar o impacto do machado, e logo a espada se quebra. E com muita sorte, a passiva é ativada, o tornando invencível por 0.2 segundos. Então ele ativa a força, a habilidade de onda de cortes 1.5 vezes de danos de bônus. Ele se agacha rapidamente e realiza o ataque onda de cortes fortalecida, ferindo o Minotauro na mesma hora e o derrotando. Ele fica observando enquanto o Minotauro explode e cai no chão, já derrotado. Enquanto ele desaparece, ele fala: depois de transformar em uma habilidade passiva, não só resolveu o problema com o tempo de recarga, mas também desenvolveu um novo sistema de dano. Isso resolve completamente os problemas para alcançar o cume na vida passada. Ele, olhando para o horizonte, cerra os punhos. Nessa vida, eu tenho certeza de que posso compensar os erros do passado e ascender a divindade. Ele continua lutando com vários monstros diferentes que vai aparecendo para ele e derrota todos eles. Ele para por um momento. Eu treinei por várias horas no reino iniciante. Finalmente ganhei familiaridade com a experiência de combate da minha vida passada. Já que eu sei qual reino será avaliado amanhã, não será uma tarefa difícil ajudar o Li Hong a despertar seu talento. Enquanto ele olhava a espada quebrada, o sistema aparece falando: anfitrião, por favor, selecione a segunda habilidade passiva transformada. Ele observa o sistema enquanto falava: nos estágios iniciais, os iniciantes normalmente matam monstros porque seu poder de combate é insuficiente e o tempo de recarga de suas habilidades é muito longo. Já que é a primeira habilidade que eu escolhi, é para poder de combate. A segunda habilidade deveria ser escolhida pelo tempo de recarga, e assim escolhe troca de armas. Habilidade adquirida, troca de armas. Troca de arma nível 1. Após ativada, dentro de 30 segundos o tempo de cooldown para trocar as armas é reduzido em 30%. E assim, ele sente o poder emanando e subindo. Ele abre o inventário, enquanto falava que tinha algumas poucas armas do reino básico, além da passiva de troca de armas, que são possíveis de serem trocadas rapidamente com diferentes armas durante o combate. Então, depois de 2 capítulos, vemos o nome dele no painel de status: Chen Qianmo, da raça humana. Ele estava level 1, com 0 de experiência, mesmo depois de lutar com vários monstros estranhos, né? Força 20, agilidade 20, espírito 20 e constituição 20, com suas habilidades passivas, onda de cortes nível 1 e troca de armas nível 1. E por último, avaliação de poder de combate 500. Ele, sorrindo animado, finaliza dizendo: a questão principal do tempo de recarga de troca
das armas está resolvida, fazendo com que as batalhas de estágio de mais cedo tivessem incluído um código de trapaça. Ele começa a sair e diz que estava tudo pronto para a avaliação de amanhã. Então chega o dia da avaliação e a galera estava reunida e vários participantes estavam presentes juntamente com várias pessoas assistindo. Um dos participantes pergunta se o loirinho tinha porções de cura suficientes, enquanto ele falava que não precisava se preocupar, pois os slots estavam cheios. O amigo dele aparece por trás, o chamando, e ele o nota. E ele já vem gritando que ele pediu o pai dele para usar o poder do dinheiro para conseguir o mapa para a avaliação. Ele pega o mapa e pede para ele não falar muito alto para os outros não ouvirem que o pai dele estava entrando pela porta dos fundos. Ele tampa a boca com a mão, dizendo que ficou muito animado demais e queria manter a discrição. Ele abre o mapa e vê Fenda das Chamas. E o amigo disse que vai ser um reino escolhido pelo professor Lu e seus requisitos são restritos e que seria de dificuldade alta. O prota fica pensando que seria esse mapa. Se eu me lembro corretamente, a maioria dos níveis dos monstros daqui estão distribuídos por volta de 3 a 10. Não é muito difícil. Ele vira pro amigo e pergunta qual é o monstro de elite com maior nível que ele aguentaria solo. E ele fala que talvez, se esforçando muito, seria nível 5. Ele põe a mão no rosto desapontado que seu amigo era desprovido de força e que parece que ele só podia confiar em algo desonesto para ele. Logo aparece alguém por trás dele. Então você quer usar o dinheiro da sua família para pegar um atalho, hein, Li Hong? Por que você não apenas desiste da avaliação? Assim você não vai acabar lá no final envergonhando seu pai azarado? E assim vemos esses 3 figurantes. E o nome dele é Mao Feng, o herdeiro rico da sala ao lado. Ele, irritado, começa a xingar ele dizendo: "O que diabos você acabou de dizer?" O prota chega no Li Hong e pede para ele se acalmar, enquanto ele falava que iria resolver isso mesmo que custasse a vida dele. Ele se aproxima e fala: "Li Hong, seu colega de classe Chen Qianmo é mais sensato. Ele sabe que você é um mau perdedor, por isso ele te impediu de agir." Assim que termina de falar, ele leva uma rasteira e começa a cair no chão sem entender o que aconteceu. Ele agora de joelhos e cabeça no chão, o prota fala para ele não ser tão formal e pedir desculpas. O outro, irritado, pergunta se ele cansou de viver e parte para cima com um soco que logo é segurado com facilidade. O loirinho, sem entender como essa criança ficou tão forte. Então o prota fala: "Quase esqueci do assunto principal." E assim ele pergunta se ele queria fazer uma aposta. "Vamos apostar que o resultado da avaliação de mais tarde do Li Hong serão melhores que os seus?" Ele começa a se tremer, não se aguentando pelo que ele falou, e começa a rir, zoando o que ele tinha falado. "Eu aposto, com certeza que sairei vitorioso. Não tenho motivos para não aceitar, mas eu vou definir a aposta. O perdedor terá que correr 10 voltas ao redor do parquinho pelado e gritar 3 vezes o nome dos pais das outras pessoas. Aceita ou não?" E assim o prota aceita, dizendo: "Tô dentro." O outro, observando, fica suando frio. Os outros alunos, ouvindo a aposta feita, ficam surpresos por Li Hong, que estava atrasado, estava querendo competir com o melhor estudante e que a diferença entre eles era muito grande. Ele, com medo: "Ei, Mo, você está louco? Como seria possível?" "Acredite no seu irmão." Ele cai de joelhos, se lastimando. "Acreditar no que, irmão Mo? Eu só quero passar na avaliação e me gabar pro meu pai e pedir algumas bolsas de dinheiro. Por que você está fazendo uma aposta por mim?" Ele segura ele pelo braço e pede para se levantar e escutar ele. Ele chega no ouvido e fala: "Mais tarde, o mapa." "Então você tem certeza disso tudo?" "Sim." E ele fica animado: "Isso aí! Hoje eu farei Mao Feng correr enquanto grita papai!" Alguém se aproxima e chama a atenção deles. "Eu declaro a avaliação oficialmente iniciada." E com isso vemos o nome dele: Jiang Lei, diretor do colégio Jiangsheng, e que ele era um despertado de nível 2. Uma voz nos alto-falantes é ouvida: "Por favor, estudantes, entrem um por um no ponto de teleporte." E com isso todos começam a entrar, enquanto ele fala para o Mo para esperar e ver o desempenho dele. Eles começam a atravessar e assim vemos a Fenda das Chamas. Eu lembro de que essa dungeon é um vulcão imenso com lava escaldante em todo lugar. Os monstros principalmente são orques diabólicos e demônios. Depois de escalar as montanhas robustas, o último chefe dessa dungeon, Zalan, está lá no topo. Tenho uma sensação familiar estranha, já que faz um bom tempo desde que eu joguei uma dungeon de iniciante. Nosso protagonista percebe algo se aproximando e vemos que são orcs. E o sistema fala: discípulos da espada flamejante nível 2, bestas feias de pele verde,
monstro de baixo nível. Eles avançam em direção ao Mo e quase acerta ele, o assustando. Ele pula para trás, arrastando os pés no chão. Ele percebe que mais orcs estavam se aproximando e começam a cercar ele. No passado, jogos de computadores eram operados com um teclado e um mouse, mas agora é simplesmente sobre confiar nos movimentos instintivos do próprio corpo. Ele começa a puxar a espada do inventário, espada de iniciante, dificuldade nenhuma, tipo arma. Enquanto os orcs estavam avançando rapidamente, ele pensa, de fato, é diferente daqueles monstros fracos no campo de treinamento. Cuidar de 5 de uma vez é um pouco desafiador. De repente ele alargou os olhos, pois chegou uma nova mensagem no sistema. Foi detectado que o anfitrião tem uma grande quantidade de experiência de combate. Agora tudo será convertido em movimentos corporais instintivos. Aí chegou um novo pacote de dados para ele baixar. Ele fica pensando que experiência em combate também pode ser convertida em habilidade passiva. Novamente, o sistema fala, a conversão da experiência de combate em movimentos corporais instintivos foi completada. Logo, o corpo dele começa a absorver todo o aprendizado e ele notando, diz que sente o corpo dele diferente. O orc vindo para cima, ele ainda estava processando e logo pula. E quando percebemos, o hack foi implantado com sucesso, o fazendo subir para o teto e os olhos brilhar. Ele olha para baixo e pula, pisando na cara do orc e jogando ele para longe, enquanto os outros não entendiam nada. E ele sorria. Essa habilidade de transformação é assustadora. Eu posso até mesmo controlar cada músculo no meu corpo. Agora os meus movimentos corporais instintivos são que nem os jogos na minha vida passada. Ele determinado sorri. Não estão satisfeitos? Então venham juntos até mim. Os orcs ouvindo isso, todos de uma vez ficam furiosos e avançam em cima dele. Um deles tenta cortar e o Mo desvia pulando para trás. Precisa atrair eles em uma linha reta e então derrubar todos de uma vez. Ele começa a passar por cada um deles habilmente e se arrastando para trás, fica agachado. Os orcs olham para trás, notando que ele era muito rápido. Os olhos dele brilham e diz que essa era a oportunidade que ele estava esperando. Ele usa uma habilidade carrinho devastador e assim todos são jogados para cima. Ele põe a mão no chão e prepara outra habilidade onda de cortes, e assim ele ataca acertando todos no ar, assim ativando a passiva. Ele fica feliz pois a passiva ativou com facilidade e assim ele começa a usar a habilidade passiva, cortando 5 de uma vez e arrastando os pés no chão com uma pose de fodão. E assim o sistema avisa que os orcs foram eliminados. O sistema volta e apita. Devido às ações especiais, a experiência atual será aumentada em 58%, ganhando 50 pontos de experiência 5 vezes. Parabéns por subir para o nível 2, ganhando 4 pontos de atributos grátis. Parabéns por subir para o nível 3, ganhando 4 pontos de atributos grátis. Ele observa e fala, então você também pode ganhar experiência extra por matar monstros especiais. 5 monstros podem subir o seu nível 2 vezes seguidas. Mo começa a correr e saltar, pensando que isso era melhor que o jogo Gênesis. O placar começa a mudar e as pessoas do lado de fora percebendo, olha que tem um nome subindo rapidamente no placar. Então vemos que o nosso prota estava agora em primeiro lugar. O cabelinho fala, é aquela pessoa que confrontou o Mao Feng. Ele subiu de nível 2 vezes em menos de 5 minutos no reino secreto e agora está no primeiro lugar. O outro vendo fala, uau, nós temos um gênio escondido na nossa academia. Não tinha ouvido falar dele antes. O diretor vendo falar, que amor, poderia ser ele? Interessante. Eu me pergunto se você terá outras surpresas. Vemos então Mo correndo e pulando pelas rochas, quando de repente ele nota algo. Ele dá um salto lá de cima e cai no chão. Ele observa enquanto ele notava algumas coisas. Magos da Sombra nível 2, estágio secreto, reino monstro. Ele começa a sorrir, dizia que existia algo relacionado a eles no Apocalipse. O pessoal aqui mudou o nome de Gênesis para Apocalipse. Ele começa a citar que se ele aproveitar desse bug, ele não teria que lutar devagar contra eles e seria mais fácil subir de nível. Então ele prepara um item chamado arma de gancho e ativa segurando na parede. Ele escala e fica olhando os magos lá de cima. Ele pega uma shuriken, que aqui chamam de pequenos dados voadores, e atira em direção a eles. Logo então, acerta a cabeça de um deles e assim eles entram em estado de combate. Mo fica apenas observando lá de cima, enquanto os magos ativam seus poderes para atacar. Uma barra começa a subir com uma habilidade chamada Flecha Sombria. Ele se esconde dizendo, como um monstro de rank baixo, os magos da sombra têm apenas 2 tipos de magias no total, flechas sombrias e invocar cães de caça. Enquanto a habilidade dos magos estava ativada, eles procuram, mas não conseguem achar ninguém, e com isso eles dissipam as habilidades. Nada mal.
O efeito ao sair do campo de visão é perfeito. A partir de agora, os magos das sombras não serão capazes de me atacar. Acontece que esse tipo de barra de conclusão, assim como as flechas sombrias, não podem atacar os alvos fora de seu campo de visão. O primeiro passo foi um sucesso. O segundo passo é me aproveitar do tempo quando eles estiverem conjurando suas magias. Ele segura 6 shurikens de uma vez, preparando para lançar, e acerta um deles e 2 dos cães de caça, enquanto os outros ativavam novamente as habilidades. Ele sorri dizendo que o próximo passo é a parte mais interessante do bug. Habilidades que invocam cães de caça têm maior prioridade do que as flechas sombrias, e os bruxos das sombras só podem invocar seus cães primeiros. Os magos começam a invocar os cães de caça novamente, e assim sai mais um pincher demoníaco. Ele se anima dizendo que conseguiu, já que os magos da sombra não têm nenhuma chance de localizar com sucesso seu alvo para atacar, e eles tiveram que de repente trocar de flechas sombrias para a habilidade de invocar cães de caça. A lógica ficou bagunçada, então os magos da sombra começarão a invocar continuamente os cães de caça, mesmo se eles usarem toda a sua mana. Eles irão esperar até que tenha mana o suficiente para continuar repetindo essas habilidades. Esse bug pode invocar uma enorme quantidade de cães de caça, e no fim, assim que você matar todos os magos das sombras, os cães de caça desaparecerão junto com eles. Se eu fizer desse jeito, posso ganhar uma enorme quantidade de experiência equivalente a centenas de cães de caça. Com isso, ele se deita dizendo que vai relaxar enquanto aumenta a quantidade dos cães. 8 horas se passa e volta para o local da arena, e o placar mudou com novas pessoas na liderança. Sun Ke level 9, Luo Jingjing level 9 e Li Fenghui level 8. Então alguém começa a gritar, chamando a atenção para alguém no telão. Olhem, a veterana Luo Jingjing tinha sido a primeira a trocar sua classe para mestre da arma de fogo. Agora há pouco ela estava em segundo, mas ela deu a volta por cima. Em um instante se tornou a primeira no nível 10. Olhem um veterano, um que se tornou um espadachim. Eu me pergunto se ele será capaz de derrotar o chefão Zalan e colocar as mãos na pedra do despertar. Os 10 melhores já foram monopolizados pela turma foguete. Eu tenho que entrar naquela turma no exame de divisão de turmas no ano que vem. O diretor, olhando isso, fica dizendo que vários estudantes excelentes estão aparecendo e fica se perguntando onde estava nosso prota. E vemos que ele estava em último lugar. Ele se assusta vendo que ele estava em último lugar. Alguém no meio do povo fala: parece que aquele Cheng que amou era apenas um gato cego correndo atrás de um rato. O primeiro lugar foi roubado de volta. A garota zombando diz: é isso que eu ia dizer. Como teria um gênio na terceira classe que ainda não foi notado? O diretor fica preocupado, pois são liberados apenas 12 horas no reino secreto e falta apenas 4 horas. E com esse pouco tempo, ele pensa que o prota não irá pegar nível 6, quanto mais matar o boy Zalan e despertar seu talento. Então alguém começa a gritar novamente enquanto apontava, dizendo que o último lugar se moveu. O diretor começa a notar enquanto ele observava o placar subir. Ele, assustado, se pergunta como ele fez isso. E com isso volta para o nosso prota, que começa a acordar, e ele começa a olhar para o local, quando ele nota uma centena de cães foi invocados, assustando ele. Então ele saca a metralhadora para fora e, sorrindo, se pergunta quantos níveis ele vai subir com esses cães de caça. E com isso ele começa a disparar, começa a atingir primeiro os magos e começa a rir que nem doido, enquanto os magos eram atingidos, e começa o festival de XP, enquanto o sistema notificava as baixas dos monstros. Então ele derrotando, a poeira começa a baixar enquanto a metralhadora resfriava. Ele fica feliz, pois upar desse jeito era satisfatório, enquanto o sistema falava que ele estava usando e ganhando pontos de status. O sistema notifica: parabéns, onda de cortes passiva subiu para o nível 2. Ao atacar você tem 35% de chance de lançar uma onda de correntes. Quando ativado, onda de corte se manifestará em uma espada de Ki para atacar o inimigo, e você também receberá 16 vezes o seu atributo de força e se tornará invencível por 3 segundos. Logo aparece outra notificação, enquanto ele observava: parabéns, troca de armas passiva subiu para o nível 2. O tempo de recarga de troca de armas será diminuído permanentemente em 40%. Então ele nota que as habilidades podem subir de nível junto com o próprio nível. O potencial de crescimento das minhas habilidades passivas é bem forte. Assim que eu alcançar níveis maiores, será que uma passiva de 100% de chance de ser ativada aparecerá? E assim ele sobe para o primeiro lugar com level 13. A galerinha, assustada e impressionada, começam a falar: em 1 minuto ele foi do último lugar para o primeiro upando 10 níveis? Desde quando o nosso colégio Jiangcheng tem esse tipo de cara?
monstro, um monstro. Quando comparado com o país inteiro, está no nível 13, pode colocá-lo no top 3. O outro fala, eu já estou velho, mas nunca tinha ouvido falar de tal loucura. Quem é esse Cheng Qianmo? Vemos então o professor Zhao Erlong se orgulhando dizendo que esse era o meu aluno e dizia que isso era incrível. O diretor se aproximando assusta o professor e ele pergunta o que tinha acontecido. Ele começa a brigar com o professor. O que você estava fazendo no dia a dia? Quão cego você está? Tem um jovem tão extraordinário e você nem reportou isso? Ele fala trêmulo. O senhor está certo, sinto muito, mas parece que eu também estou ficando velho. Eu realmente me descuidei. Pode-se dizer que o talento de Cheng Qianmo é o maior talento desde a fundação do colégio Jiangcheng. Voltamos para o reino secreto e o sistema aparece para ele. Quando ele nota, o sistema parabeniza ele por ele ter chegado ao nível 13 e agora ele poderia escolher uma classe, já que ele já tinha passado do level 10. Sua escolha para a classe é. Então ele para e observa o sistema. No meu mundo passado, eu fiquei no topo do apocalipse e obtive todos os títulos de nível divino para cada classe. Entretanto, ainda resta um caminho que eu não trilhei, que é Andarilho, uma classe especial que não passa por uma mudança de classe. Um Andarilho pode usar qualquer equipamento e não será afetado por uma restrição de classe. Desse jeito, a combinação de vários atributos de equipamentos podem ser usados para sua completa extensão, até o ponto em que seu uso é praticamente ilimitado. E ao mesmo tempo, de acordo com a situação da batalha atual, uma combinação de equipamentos com atributos perfeitos poderiam ser facilmente equipados, mas suas falhas também são bem aparentes. Sua letalidade não é o suficiente e as habilidades são abundantes. Mas porque você basicamente não tem classe, elas são todas habilidades primárias. Você pode avançar através dos estados iniciais, mas nos próximos estágios você está limitado a ser completamente dominado. E também não tem jeito de se livrar dessa deficiência apenas com habilidades. Mas agora mesmo eu tenho um poderoso sistema de passivas. A maior falha da classe de Andarilho foi resolvida. Posso levar completamente o poder dessa classe ao seu ápice. E assim, ele escolhe a classe. O sistema já notifica. Devido a você nunca ter atribuído seus pontos de status, a classe exclusiva de Andarilhos será automaticamente vinculada à classe oculta de Atador de Destinos. Vinculação atual 50%, 80%, 100%. Vinculação bem-sucedida. Uma aura roxa começa a dominar o prota, enquanto ele nota que ganhou uma classe secreta, Atador de Destinos. E acabou, galera! Muito obrigado mais uma vez, Michele Perna, por estar adentrando na Academia Dragon Guard. Seja bem-vinda. Logo guiaremos você para a sua sala de aula, onde você vai aprender diversos tipos de habilidades e com isso, no futuro próximo, você vai se graduar e você vai decidir a sua nova classe futura, a qual você pode ser uma maga, uma espadachim sagrada, ou assim como eu, um guerreiro mago da lança ancestral, beleza? Muito obrigado então, galera, por todos vocês estarem aqui presentes. E para finalizar esse vídeo, vamos mostrar para vocês aqui, como prometi, os novos parceiros do canal. Esses aqui são os nossos parceiros, galera. Quem puder dar uma passada no canal de cada um deles, esses aí são nossos parceiros nesse exato momento. Mão A do Tio, vendo Mãoás, Violet consumindo animes, Briel Você, Mãoás Recap e Mina Mão A. Muito obrigado aos nossos parceiros da UCRM, União de Criadores de Recap de Mão A, por estar participando da nossa grande parceria. E com isso vamos aguardar para muitos mais membros comparecerem para a nossa grande UCRM. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica com Deus e fui!